Bom, professora, dando sequência no trabalho, né? Eu vou falar um pouco agora sobre a literatura que eu estudei, sobre os autores que eu li, os textos que eu li, que me fizeram refletir, né, a respeito desse tema, né? Foi seria o desenvolvimento mesmo do trabalho, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre o texto do Jorge Larossa que eu estudei, a respeito dos desafios da educação. Bom, nesse texto do Larossa, ele fala sobre educação, principalmente sobre as diferenças, né, da educação pública e da educação privada, né? Ele ele fala pra gente nesse texto, né, que ele não gosta do modelo, né, que existe hoje de educação privada, né? Porque esse modelo, na verdade, é um modelo assim que busca criar, na verdade, uma mão de obra especializada, né? E e, e na verdade não cria pessoas críticas, pessoas com pensamento crítico, pessoas capazes de pensar por si só, de distinguir informações, notícias, se aquilo é verdadeiro, se é falso, se é manipulado. Na verdade, o Larossa fala pra gente que esse modelo de educação privada mesmo, né? Ele cria bons profissionais, mas na verdade ele é a favor do modelo de escola pública, que na verdade seria um modelo de escola para todos, que não faria distinção das pessoas, de classes, um modelo um modelo que abrangisse a todos, né? Que explorasse uma educação crítica, que ensinasse sobre arte, sobre cultura, sobre história, não só matérias do ponto de vista de criar um profissional, mas matérias também do ponto de vista de criar cidadãos que pensem, né, que cidadãos mesmo, né, que possam, né, raciocinar por si só, né, não sejam apenas massa de manobra do governo. Para ele, na verdade, o modelo ideal para ele é essa escola privada, na verdade, né, onde o indivíduo vai criar uma criticidade, um pensamento crítico. Seria esse modelo aí para ele. É que, na verdade, hoje em dia tá meio na contramão, né? Porque a tendência hoje em dia, pelo que a gente vê, parece que infelizmente, é a escola privada, né? Que o pessoal vá para a escola privada e ele é totalmente contra isso aí, né? Porque ele pensa que a escola privada, sim, na verdade ele não gosta da escola privada. Para ele, na verdade é a morte da educação, né? Esse negócio da escola privada, e ele fala no texto dele, né, que ele chega a considerar a morte da educação. E vamos lá, né? Ele também fala nesse texto a respeito dos pais, né? Que, que criam seus filhos hoje, dão educação para os seus filhos hoje, não pensando em tornar um cidadão, uma pessoa pensante, mas sim pensando no salário que ele vai ter, no retorno, na verdade, que eles vão ter pagando essa escola particular para o filho. E seria realmente o salário que ela vai ter, a profissão que ela vai ter. Parece que é uma coisa até meio paralela, né?
melhor educação pensando no melhor salário, não. Eles não criam, assim, na verdade, um cidadão consciente, né? Os pais não pensam em criar um cidadão consciente. E na verdade o que está acontecendo isso é hoje. Um cidadão, por exemplo, que saiba pensar. E eu acho que é mais ou menos isso que o Jorge Laros quer passar pra gente nesse texto dele, né? Bom, vamos lá. A respeito do trabalho da conclusão de curso, o próximo texto que eu li foi o texto do professor Roger Tavares. O professor Roger Tavares, ele é professor da Faculdade de Comunicação e Artes do Senac de São Paulo. Eu achei assim bastante interessante o trabalho dele, porque ele fala pra gente o seguinte nesse texto, que os games, para eles serem interessantes no estudo, em primeiro lugar, ele tem que chamar a atenção da criança, tem que ser um game interessante. Então, assim, não adianta ser um game muito bom, que explica, que traz muito ensino, mas não chama a atenção da criança. Inclusive, ele fala que, a princípio, o game tem que ser interessante dentro do contexto do game, sem que a criança perceba, ela vai estar aprendendo. Para ele, isso aí seria primordial. E eu achei muito interessante esse foco dele. E penso que assim seja mais ou menos por aí mesmo, né? Esse professor ele desenvolve vários trabalhos. Esse professor Roger Tavares, e um deles é um jogo de tiros que, a princípio, se você for pensar, não é um jogo assim tão interessante para você estar ensinando uma criança, mas ele tornou isso possível. O que acontece nesse jogo de tiros? Nesse jogo de tiros, você tem que jogar. Seu objetivo é salvar os reféns. E para eles não serem mortos, feridos, né? E se possível, não matar nem os bandidos, né? Através desse jogo, ele ensina as crianças sobre hierarquia, sobre disciplina, ensina coisas sobre cidadania, sobre violência, sobre o dia a dia das cidades. Através desse jogo de tiros, ele está ensinando assim bastante coisa, né? E eu achei isso bastante interessante, esse estudo dele, porque é uma coisa assim que realmente chama a atenção da criança, essa questão de ser um jogo divertido, e através desse jogo ele consegue, né, tá iniciando uma construção de conhecimento, né, passando, ensinando o jogo, né, e passando conhecimento a seguir para a criança, né, ensinar aquele objetivo que ele quer, né, que é aquela aqueles parâmetros, né, que de currículo nacional, que são as matérias que criança tem que saber, né? Para assim se tornar um cidadão, porque na verdade o segundo grau, o ensino médio, na verdade, não vai ensinar a criança a ser um artista, a ser um médico. Na verdade, assim, vai estar moldando, a criança vai, na verdade, o jovem, né? Ele vai estar descobrindo aquilo que ele gosta e também ao mesmo tempo, né, se tornando um cidadão, né? Que ele vai sair dali à beira dos seus 18 anos e mais do que se tornar um artista, se tornar um doutor, em primeiro lugar vai se tornar um cidadão. Bom, o próximo texto que eu estudei foi a respeito das notas da experiência, né? Deixa eu ver aqui.
Só um instante, deixa eu ver o nome do texto. Nota sobre a experiência, saber da experiência. Vamos lá. A respeito desse texto, né? Fala muito dessa questão, assim, essa questão de hoje em dia da informação, né? Que nosso mundo hoje é o mundo da informação. E a criança, o jovem, hoje em dia, ele tem muita informação. Mas ao mesmo tempo que ele tem muita informação, ele não tem conhecimento. Ou seja, ele não sabe, na verdade, reconhecer aquela informação como uma informação positiva ou não. Na verdade, ele não consegue traduzir, decifrar essa informação. E se essa informação ela é positiva ou negativa na sua vida. E isso é uma coisa difícil, né? Porque nosso mundo hoje é um mundo de informação. E a criança tem que saber decodificar essa informação. E a partir do momento que essa informação é decodificada e ela sabe reconhecer aquilo se torna um conhecimento, né? Então tem que haver essa fase da construção do conhecimento, né? Eu acho que esse é o papel do professor, né? É construir junto com o aluno esse conhecimento. E é isso aí. Depois desse conhecimento também tem a questão da prática, né? Que esse conhecimento e a prática, na verdade, que vai gerar essa criticidade na criança. E nesse texto, inclusive, fala assim sobre experiências de aulas práticas e que a professora pediu para a criança desenhar, fazer um slogan a partir do nome dela. Então algumas crianças desenharam, por exemplo, né, a letra do nome dela no meio no meio daquele símbolo da Rede Globo, né? Ou se não, o nome delas mesmo, né? Com aquele formato, né? Com aquela formatação da Coca-Cola, por exemplo. Ou seja, esse jovem, ele recebe muita informação do seu meio, ela absorve, assim, muita informação de tudo à sua volta com esse negócio da internet. Só que muitas vezes ela não sabe decodificar essa informação. E esse é o papel do professor, na verdade. Criar na criança uma criticidade. Estimulá-la a pensar para que ela possa decodificar essa informação do meio, né? Para saber se aquela informação realmente para a vida dela, se ela é positiva ou não, né? E é isso aí. Esse é o papel nosso do professor, né? Bom, a respeito de metodologia, eu estudei um pouco sobre abordagem triangular, né? Da Ana May, né? Barbosa. Eu li alguns textos. Na verdade, eu não li o livro da abordagem triangular, mas eu li alguns textos, alguns trabalhos, né? Como, por exemplo, um artigo, né, do Anderson Bonelli, né, que eu li na internet, que fala um pouco sobre essa abordagem triangular, né, e a maneira que ela funciona, que seria, no caso, esse processo de leitura, né, das imagens, de ver, né, a obra, né, e em seguida seria essa contextualização, que seria um estudo sobre aquela imagem, né? E por último, a prática artística, né? E o fazer a arte, né? Que seria isso, né? A respeito dessa metodologia do ensino através do game, eu penso que seria interessante estar utilizando, né,
abordagem triangular, né? E como eu não tinha muita experiência ainda com essa abordagem triangular, eu ainda não tinha visto, né, como é que funcionava. Eu pesquisei algumas imagens, alguma coisa na internet, e eu vou estar mostrando para vocês agora a imagem que eu pesquisei para ter uma noção, né, da abordagem triangular, e é mais ou menos isso aqui, a imagem que eu pesquisei, ó. Aqui a gente tem mostrando aqui as crianças conhecendo a arte, né, a respeito da arte, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aqui a Mona Lisa, colorida, né, pela criança, a bandeira do Brasil desenhada sob focos diferentes. E é mais ou menos isso aí que eu quero estar mostrando nesse trabalho de conclusão de curso. Como que a gente pode estar contextualizando esse game para criança, a maneira de trabalhar ele através da abordagem triangular. E é isso aí.